Muito obrigado, bom dia a todos e todas presentes. Vou apresentar esse trabalho que foi um trabalho de conclusão de curso de uma aluna minha, tá, lá da Universidade Federal do Pará, contaminação por microplásticos, né, em águas superficiais da Baía do Guajará, que fica ali na foz estuarina do Rio Pará, tá, complexo estuarino do Rio Pará. E, bom, microplástico a gente considera como um contaminante emergente, contaminante recente em águas, né, principalmente em águas marinhas. O estudo do microplástico ele avançou mais rápido no mar e depois ele foi entrando para as águas continentais, para a água doce. Então, o estudo de microplástico em águas doces ele é mais recente, tá? Então, é por isso também a gente chama ainda mais de contaminante emergente, tá? E o plástico está em todo lugar, né? Vou pegar aqui o... Qual que é o... Esse aqui? Ah, tá bom. Deixa eu ver aqui. Então, os itens plásticos estão em todo lugar, tem origem aí a partir do petróleo, é utilizado em diversos itens, possui durabilidade, flexibilidade, preço acessível, tá? Então, nesse momento, eu estou segurando um microfone com plástico, estou usando aqui um controlador com plástico, minha garrafinha de plástico, né? Vocês estão aí com o celular de plástico, quem está usando caneta, o bloquinho de papel, a caneta é de plástico, né? Vocês estão vestindo plástico. Então, é um produto barato, versátil, e amplamente utilizado, né? Uma produção muito, muito grande. Bom, essa produção exacerbada, bastante grande do plástico, acoplada a falhas aí na gestão, no manejo dos resíduos sólidos e do descarte, da cadeia produtiva em si, né, a reciclagem, a cadeia produtiva como um todo. Essas falhas levam ao acúmulo do plástico no meio ambiente, o acúmulo do plástico em locais inadequados. O plástico no meio ambiente, tanto terrestre quanto aquático, ele sofre um processo de fragmentação, né? Ele não se decompõe, na verdade se decompõe muito lentamente, ele vai fragmentando em pequenos pedaços. E aí são várias categorias de tamanho que a gente trabalha com plástico, do megaplástico até o nanoplástico, na escala de nanômetros, tá? E a gente vai falar hoje, principalmente do microplástico e do mesoplástico, tá? O microplástico ele vai de uma escala de tamanho de 1 micrômetro até 5.000 micrômetros, ou seja, de 1 micrômetro até 5 milímetros, tá? E essas partículas pequenas, elas contaminam corpos de água, tanto a superfície quanto a coluna e até o fundo, tá? Esses microplásticos podem ter origens primárias ou secundárias. Os de origem primária são aqueles industrializados em tamanho pequeno, né, são fabricados em tamanho bastante reduzido, são utilizados em cosméticos, em pastas de dente, tá? E para outras funções. E o microplástico secundário, ele é originado da degradação do plástico maior, né? Então, é aquela garrafa PET, é aquele copo descartável que foi lançado no ambiente, e devido a vários processos, né, físicos, químicos e até biológicos, ele vai se quebrando em pequenos pedaços, tá? Um dos maiores formadores aí de microplástico são os próprios animais. Os animais, eles comem plástico e aí eles vão defecar pedaços menores, né? O plástico é quebrado em pedaços menores, tá? Então, como objetivo desse trabalho, a gente queria caracterizar, né, a presença, a quantidade, a distribuição e os tipos de plásticos, né, os tipos de polímeros presentes na Baía do Guajará, que faz parte do sistema de foz, né, do Rio Pará, e onde deságua boa parte também da bacia do Tocantins-Araguaia, tá? Então, é uma região importante, recebe boa parte do fluxo da bacia do Tocantins-Araguaia nessa região. E também fica às margens da metrópole, né, Belém-Ananindeua, tá? Com mais de 2 milhões de habitantes. Bom, então aqui é um mapinha aqui da área de estudo.
Baía do Guajará, o Rio Guamá, tá? A gente tem aqui município de Belém, Ananindeua, e a gente fez 2 grupos de pontos amostrais. O primeiro grupo é na ilha do Cumbu, tá? Que seriam pontos teoricamente menos contaminados, e outras estações amostrais mais próximas do grande centro urbano. Então, de P1 a P3, a gente tem uma região teoricamente mais contaminada, e de P4 a P6, uma região teoricamente mais limpa. Essas são as ideias que a gente gostaria de testar nesse trabalho. Então, aí o ponto 2 fica em frente à região central do município de Belém, né, recebe bastante resíduo sólido nos ambientes aquáticos, ali na margem da Baía do Guajará. E o ponto 4 é na margem de um canal na Ilha do Cumbu, que é uma região bastante turística, né, tem bastantes restaurantes, bastante bares ali, um turismo intenso durante o final de semana. Bom, então nossa amostragem ela foi feita num período seco e outro chuvoso. A gente chama de menos chuvoso e não de seco, porque em Belém nunca está seco, né? Então, período chuvoso e o período menos chuvoso, nesses pontos amostrais. A água foi coletada com água de superfície, né? Então coletamos água superficial com balde de alumínio, que ela foi concentrada em malhas de 50 micrômetros, tá? Essa amostra foi fixada depois em formol 4%, previamente também filtrado e armazenado. E parâmetros físico-químicos da água foram coletados, tá? A gente seguiu aí protocolos de Prata, né, colaboradores, e Provencher, colaboradores, para evitar a contaminação cruzada por microplásticos durante a coleta e durante também a análise. Então, aqui tem diversos procedimentos laboratoriais, né, com vários cuidados para evitar a contaminação cruzada e controles brancos. É sempre importante trabalhar com controle branco quando a gente fala de microplástico e fibras, tá? Porque a gente veste, né, materiais que possuem fibras de celulose e microplástico. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado aí com a contaminação cruzada. Bom, como resultado, a gente encontrou uma densidade média, uma quantidade média aí de 1.000, mais ou menos 800 microplásticos por metro cúbico, ou seja, de 1 a 2 partículas de microplástico por litro de água, tá? Na Baía do Guajará. A maior parte desses materiais foram microplásticos, 95%. A maior parte desse material também foi composto por fibras, tá? Uma menor parte filmes, fragmentos e outros tipos de microplásticos. Não houve variação sazonal entre o período chuvoso ou menos chuvoso, tá? E menos chuvoso, e também entre os 6 meses de coleta. Essas diferenças não foram significativas. Aqui alguns tipos aí de microplásticos: as fibras, os fragmentos e filmes ou lâminas, sendo então as fibras os mais dominantes, tá, na região. O período menos chuvoso, com cerca de 1.000 partículas por metro cúbico, né, e o menos chuvoso, né, e o mais chuvoso, 1.300, 1.400. Tá? Uma quantidade maior desse material no período mais chuvoso. Embora a diferença não tenha sido significativa entre esses 2 tratamentos. Tá? E houve diferença significativa na questão da espacialidade. Então, os 3 pontos amostrais na Baía do Guajará apresentaram quantidades significativamente maiores de microplástico do que os 3 pontos mais próximos à Ilha do Cumbu. Seria uma região menos contaminada. Tá? Então, do lado esquerdo desses gráficos, vocês percebem que a gente tem uma quantidade maior de microplásticos na Baía do Guajará, né? Do lado direito dos gráficos, uma quantidade menor. Como resultados também da composição polimérica, nem todo material que a gente encontrou, na verdade, ele é microplástico. Então, a gente passa por uma análise de espectroscopia de Raman, né, ou o FTIR, ATR, FTIR, tá, para identificação da composição dos tipos de polímeros. E aí isso nos mostra que, na verdade, a gente tem 35% do material que são fibras de celulose. Né? Celulose não é microplástico, né? Mas
são fibras geradas pela produção humana, são fibras de origem antrópica, né, principalmente da lavagem de roupa. Então, a lavagem de roupa libera muita fibra, parte dessas fibras é puramente celulose e parte dessas fibras são celuloses mais copolímeros, né, polímeros associados à celulose. Isso aí compõe, então, 35% do total desses materiais. Polímeros aí que foram bastante importantes, o polipropileno, EVA, o PVC e o poliestireno foram polímeros mais comuns na região. Bom, a foto aqui não fica muito legal de observar, mas aqui são filtros de fibra de vidro com partículas de microplástico e os seus correspondentes polímeros, tá? A gente só consegue detectar o tipo de polímero através de uma análise complementar. A gente não consegue detectar através de microscopia básica, tá? Bom, então a área de estudo ela apresenta aí de 1 a 2 partículas de microplástico por litro de água. É já consideravelmente aí, moderadamente contaminada por microplásticos. É uma quantidade bem menor do que encontrado na China, por exemplo, mas é uma quantidade maior do que estuários analisados na Europa, tá? Ou na América do Norte. Bom, então, provavelmente isso se deve à falta de tratamento, né, dos corpos hídricos lá na região da metrópole de Belém, Ananindeua, que deve ser a principal fonte de microplásticos para a Baía do Guajará. Bom, as fibras foram predominantes, mas lembrando que a gente tem fibras plásticas e fibras de celulose, né? A gente tem fibras de composições diferentes. Nem toda fibra que a gente encontra é um material plástico, tá? Daí a importância de uma análise posterior de composição do tipo de polímero, tá? Bom, aqui tem um mapinha de distribuição, né, um mapinha de calor aí mostrando maiores quantidades de microplástico próximos aos centros urbanos, tá? E ali do lado da ilha a gente tem uma quantidade menor de partículas detectadas. Bom, então a presença de microplástico nas águas superficiais da Baía do Guajará, caracterizada principalmente por fibras e possivelmente derivadas da lavagem de roupa, tá? Do processo de lavagem de roupa, mas também fibras derivadas da pesca. A atividade de pesca, a pesca artesanal, ela ainda é uma atividade bastante grande na zona costeira do estado do Pará, né? Pará, Amapá, Maranhão também, a pesca artesanal ela ainda é bastante expressiva. É uma possível também fonte aí de microplásticos para a água. A área de estudo não apresentou mudança significativa na quantidade entre período chuvoso e menos chuvoso, mas apresentou maiores quantidades nos pontos próximos da cidade, tá? Bom, isso nos leva a crer, então, que a proximidade, né, do município, né, e a falta de tratamento, né, a água contaminada nos canais, esses canais drenam para a Baía do Guajará, isso deve ser a principal fonte aí de microplásticos para a Baía. E da Baía para o oceano adjacente, tá? Bom, então esse conhecimento ele é fundamental para a gente conhecer a quantidade de microplástico que é produzida nessa zona costeira do Pará e que posteriormente ela é lavada para o oceano. Algumas referências, trabalhos científicos, né, que deram suporte a esse trabalho, diversos parceiros aí também deste trabalho, tá? E por fim aí agradeço a presença e a paciência aí de todos. Muito obrigado.